Estávamos conversando no presbitério e nós decidimos que eu vou compartilhar a mesma palavra que eu compartilhei no jejum dos homens. Eu já compartilhei ela uma vez lá no jejum. Aí no mesmo dia eu vim pregar no culto de jovens, aí eu compartilhei a mesma, porque eu não sei fazer duas palavras no mesmo dia, então ouviu a mesma. Aí eu compartilhei, os jovens ouviram a segunda, os homens estavam no sítio ouviu pela segunda vez. E aí você vai ouvir agora pela terceira vez. Em nome de Jesus, o Jonas que estiver aqui no nosso meio, que não romper, que eu não aguento mais pregar essa palavra, mas Deus quer falar com alguém. Você responde logo. Você que está ouvindo pela terceira vez, eu acho que Deus quer falar com você. Amém? Então no final, no apelo, você diz: eis-me aqui, Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. E Deus colocou algo no meu coração. Sempre quando nós começamos o ano, nós recebemos uma palavra de Deus, uma direção, do conselho, uma direção dos nossos pastores, para que possamos desfrutar no ano. E esse ano é o ano da aceleração. É o ano onde Deus vai acelerar os resultados, onde Deus vai trazer de maneira rápida tudo aquilo que Ele tem para mim e para você. Só que todas as vezes que nós recebemos uma palavra, Deus sempre dá um encargo de alertarmos para as coisas que nos sabotam de conquistar essa palavra. E o Senhor falou comigo há algum tempo atrás de alguns perigos, que fazem com que você perca o ano da aceleração. Porque se você perceber, sempre tem aqueles que não desfrutam daquilo que Deus tem. Só que aí é um grande problema, porque Deus tem algo para todos. Fala assim comigo, todos. Deus não tem prosperidade só para alguns, Deus tem para todos. Por que nem todos desfrutam da prosperidade? Deus, Ele tem bênçãos para todos, mas por que todos não desfrutam? Nós temos aqui uma série de coisas, falamos uma série de coisas a respeito da visão, de maneira muito prática, muito clara, desde o neto, o pastor Alexandre, o pastor Elner. E Deus, Ele nos chamou para multiplicarmos. Você que é líder, eu quero te falar, não é difícil multiplicar uma célula. Aí você fala, falou o expert. Não, do mesmo jeito que eu multiplico, eu fecho. Sou bom nos dois. Não, a questão não é você ser bom, presta atenção. É a questão de você ter revelação. Tudo na vida cristã é questão de revelação, não é questão de capacidade. Deus não precisa de pessoas perfeitas, Deus não precisa de pessoas que fazem as coisas de maneira perfeita. Presta atenção, imagina, irmãos, às vezes quando eu sou alguém muito centralizador, eu não consigo delegar funções. Eu tenho muita dificuldade de delegar. E aí imagina que eu arrumo as cadeiras e eu tenho uma forma de arrumar que fica assim, uniforme, bonitinha. Só que quando você pede para alguém fazer isso, não fica do jeito que você gostaria. Fica esquisito, tipo agora. Saiu era para ser aqui, o centro. Isso é que eu não sou detalhista, mas quem fica agoniado de ver uns negócios assim torto. Agora deixa eu te falar uma coisa. Se nós, que somos homens carnais, naturais, ficamos incomodados em algumas coisas que não saem da forma que nós queríamos, imagina como Deus deve ficar olhando você fazer a obra. Eu quero te falar, Deus fique em paz. Você ficou com medo. Deus fique em paz.
Sabe por quê? Porque o propósito não é você fazer de maneira perfeita. Deus nunca quis que você fizesse algo perfeito. Porque se Ele quisesse algo perfeito, Ele mesmo faria. Deixa eu abrir aqui, peraí. Se Deus quisesse algo perfeito, Ele faria. Mas Ele não quer pessoas perfeitas, Ele quer pessoas perto. E aí eu vou te falar, você que é pai, você sabe, às vezes o seu filho não vai te ajudar de uma maneira perfeita, mas você deixa ele ajudar você só para estar perto. Às vezes até atrapalha, não é verdade? Você que tem filho sabe, às vezes a presença do filho até atrapalha o que você está fazendo. Mas porque você quer o filho perto, você deixa ele fazer com você. E assim é Deus. Deus, Ele deixou, Ele te escolheu você, não pelo que você é bom, porque nós não somos bons, mas é porque Ele quer você e eu perto dEle. Ele nos quer perto. E porque Ele nos quer perto, Ele nos escolheu. Mas Ele também não só nos escolheu, mas Ele também nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Ele liberou sobre nós toda reserva que tem nos céus. Ele liberou prosperidade para todos, Ele liberou multiplicação para todos, Ele liberou a bênção para todos, Ele liberou 1000 para cada um aqui. O 1000 aqui que nós vamos alcançar é só o começo no geral, mas Deus separou uma nação para você, Ele separou milhares de pessoas para você. Mas por que a gente não consegue alcançar? Por que nós paralisamos? Por que nem todos desfrutam disso? E aí eu vou te falar, meu irmão. Porque muitas vezes nós puxamos o freio de mão. Puxamos o freio de mão no meio do percurso. Você sabe, você que é motorista, sabe que quando o carro ele está numa velocidade assim, acima de 40 por hora já, não se puxa o freio de mão. Sabia disso? Mulheres, vocês sabiam disso? Bem, não sei o que você riu, mas tá bom, só estou perguntando. Perguntei para os homens, perguntei para as mulheres também. Você sabe disso, não se puxa o freio de mão. Por quê? Porque esse freio de mão, ele tem um nome. Ele não é freio de mão. O nome dele é freio de estacionamento. Se você colocar freio de mão lá na prova do Detran, você erra. É uma pegadinha, freio de estacionamento. Por quê? Porque você só puxa ele quando o carro está parado. Que é só para o carro não sair do lugar depois. E aí eu vou te falar que se você puxa o freio de mão, o carro vai dar um cavalo de pau no meio da estrada, vai acontecer um acidente, vai capotar, a coisa vai ficar feia. Por quê? Porque ele não foi feito para isso. E aí o problema é que muitos irmãos puxam o freio de mão da vida. Ele puxa o freio de mão da vida. E aí ele não consegue desfrutar daquilo que Deus deu para todos. Deus deu para todos. E aí eu quero falar com você, eu quero compartilhar a respeito disso. Nós estamos no ano da aceleração. E sempre falamos, aceleração não tem a ver com o tanto que você trabalha. O que Deus vai acelerar é o resultado. O resultado que demorava 1 ano para vir sobre a sua vida, ele vai demorar 1 mês. O resultado que demorava semanas, vão vir em dias. Deus vai acelerar. A palavra lá em Amós diz que o que colhe, o que planta, logo o que está colhendo está vindo atrás dele. Ou seja, ele mal plantou, Deus já vai trazer o processo do crescimento. Amós continua a profecia, ele fala que os montes vão destilar o mosto, vão destilar o vinho. Você sabe qual que é o processo de fazer um vinho? Para um vinho bom, ele precisa de pelo menos 7 anos. Então você planta a uva, depois de 2 anos nasce a primeira safra. Aí a primeira safra não presta, aí a segunda já é melhor, mas aí se você quiser um vinho melhor ainda é a terceira, e aí depois a quarta, aí depois você tem que deixar o vinho, né, fermentar. Então, um bom é 7 anos, um top é 12. Já tomou um vinho 12 anos? Não, né? Lógico que não.
Eu vou tomar um dia. Comprei um pinheirense. Daqui 12 anos você toma. Não é desse jeito, viu? Presta atenção. Então, para fazer algo bom, demora um tempo. Só que com o Senhor é diferente. O melhor vinho Jesus fez de uma hora para outra. De uma hora para outra. Eram 6 talhas de água. O Senhor transformou no melhor vinho. Agora imagina, aquela festa ali, o judeu que estava dando aquela festa de casamento era um judeu rico. Então imagina a qualidade do vinho que aquele cara não tinha no meio do casamento ali. E o mestre Sala disse que Jesus, que ele reservou o melhor para o final. Então, presta atenção, o melhor, que demorava anos, vai demorar dias para você. Essa é a promessa. Só que presta atenção, não se engane. Paulo diz que nós colhemos somente aquilo que plantamos. Então o maior problema não está na colheita, e sim na quantidade que você planta. Se você plantar pouco, você vai colher pouco. Vai colher rápido, porém pouco. Entende? Você vai colher de maneira rápida o resultado, mas vai ser pouco. E esse resultado vai ser leve. Vai ser uma obra leve. Olha, eu vou te falar. Há muitas pessoas que têm carregado a vida cristã como uma obra pesada. É só você olhar ao seu redor e ver quantas pessoas faltaram da sua célula. A grande maioria enxerga um peso vir para o jejum. Aí você olha o casamento de algumas pessoas. Por que às vezes tem briga, tem facada? Lembrei de uma música. No mundo é assim. Num dia é facada, no outro dia volta desgraçada. E é isso que o mundo vive. Nosso meio não teve facada ainda. Mas, pelo menos que eu saiba. Então, presta atenção aqui. Não sei nem por que eu estava falando disso. Porque às vezes você fica... essas coisas só demonstram que é pesado. Então tem casamento que é pesado. Tem filhos que são pesados. Tem emprego que é pesado. Tem célula que é pesada. Então tem muita gente que vive carregando. Tem gente que é pesado. Tem muita gente que vive carregando coisas pesadas. Tem gente que é pesada, eu digo que essa pessoa é um peso na vida de outras. E aí presta atenção no que eu vou te falar. Sabe por que as coisas ficam pesadas? Porque existe uma grande expectativa no resultado delas. E aí a expectativa no resultado faz com que aquilo se torne pesado para você. Mas eu quero te falar que esse ano é o ano onde Deus vai trazer o resultado. Quer ver? Que não existe trabalho pesado. O que é pesado é a expectativa do resultado. Quer ver um exemplo? Se eu falar para o Rodrigo o seguinte: Rodrigo, eu preciso que você arranque esse palco desse lugar. Nós cortamos um pedaço ali, demorou semanas, que o negócio é um trabalho de homem. Falo para o Rodrigo: Rodrigo, arranca esse palco aqui. O Rodrigo fala: tudo bem. Aí o resultado do trabalho do Rodrigo vira para ele e fala: aí no final, quando você terminar o palco, eu te dou R$100. Esse palco vai ser demorado 1 mês para ser arrancado. Ele vai dar 2 marteladas, vai pensar nos R$100 e fala: misericórdia, o que está acontecendo? Então vai ser pesado. E aí é isso que eu estou te falando. Quando você lidera uma célula e você não vê resultados, aquilo se torna pesado para você. Mas se eu falar para o Rodrigo: Rodrigo, arranca esse palco aqui, eu vou te dar R$20 mil. O Rodrigo come o palco. Ele arranca no dente, ele começa a arrancar agora. Acaba aqui o jejum, ele fala: vamos irmãos, vamos embora, vamos começar a obra aqui. Pega o martelete, pega as coisas, ele arranca. Por quê? Porque o resultado faz o trabalho ficar leve.
deixa eu te falar uma coisa, o resultado que Deus vai trazer sobre a sua vida, vai tornar a sua vida mais leve. Só que tem um porém, você não pode impedir esse resultado de vir. E o que eu quero falar é que muitas pessoas puxam o freio de mão, e aí o resultado não vem. O resultado que vem é aquele que você consegue conquistar. E o que nós conseguimos conquistar não é perfeito. Os irmãos estão entendendo? Então, agora por que você vê que é uma bola de neve? Eu tenho um chamado, Deus vai acelerar esse ano. E aí então, Deus vai trazer os resultados. Só que aí, eu preciso plantar para colher. Só que agora eu tenho que plantar com a motivação correta, porque esse trabalho não pode ser pesado para mim. Eu tenho que plantar com alegria. Só que o que me impede de plantar? Tem duas coisas, duas razões pela qual eu não planto. A primeira eu acabei de falar para você. O resultado do trabalho. Quando nós estamos acostumados a trabalhar na força do nosso braço, o resultado é sempre pequeno. E isso desmotiva muita gente a trabalhar. Agora, a segunda coisa, segundo motivo pelo qual nós somos impedidos de plantarmos, são as vozes que nos rodeiam. As coisas que nós ouvimos. Imagina que alguém chega para o Rômulo e fala: Rômulo, você vai ganhar, ali do outro lado do salão, tem R$1 milhão para você. Aí ele levanta, joga a criança no canto e vai. Aí o Rômulo, ele vai ali, aí a Mariana vira para ele e fala: sério que você vai acreditar nisso? Mulher é fera nos negócios assim. Aí o Rômulo vira aqui, ó, ele vai levantar, vou pegar um milhão, ela fala: quem que é louco de dar R$1 milhão para você? Ele fala: mas por que você está falando isso? Não, aí pensa, quem que dá R$1 milhão? Ninguém quer dar R$1 milhão de graça assim, ninguém dá R$1 milhão do nada, assim, ninguém é besta o suficiente para te dar R$1 milhão assim. E aí ele começa a ficar pensando: verdade, hein? Aí ele calcula o tempo. Nossa, mas se eu sair daqui lá pro vou perder minha cadeira aqui. Aí se eu perder a cadeira e não tiver R$1 milhão lá, eu vou ficar que nem um besta, que aí eu vou lá, perco a cadeira, trabalhei, fui, voltei, não tem. Eu vou ficar aqui mesmo. Aí ele perdeu. Perdeu por quê? Porque decidiu ouvir as vozes que rodeiam a vida dele. Ouviu vozes que impediu ele de alcançar o propósito. E eu quero te falar, hoje é noite de você tirar essas vozes da sua cabeça. Porque essas vozes fazem com que você presuma uma série de coisas. Você vê na parábola dos talentos, o Senhor deu talentos para 3 pessoas. Para um deu 5 talentos, para outro deu 2 talentos, para outro deu 1. O que recebeu 5 investiu, ganhou mais 5, 10 talentos. O que tinha 2 investiu, ganhou 4 talentos. Presta atenção, foi multiplicado. Deus não foi injusto. Deus multiplicou exatamente a mesma coisa. A questão é, cada um recebeu de acordo com o que tinha plantado. O que investiu 2 vai receber o dobro. O que investiu 5 vai receber o dobro. Porém, os 2 receberam o dobro. Deus vai liberar para todos aqui a prosperidade, os frutos, os milhões. Porém, cada um vai receber de acordo com o que você planta. Não adianta o que está com a cabeça de pobre achar que vai ficar rico porque Deus liberou a palavra para todo mundo ser rico. É preciso plantar. É preciso investir. Não adianta você ouvir que Deus vai te dar os frutos e você não for atrás desses frutos. Os campos já estão brancos. Amém? Então, cada um. Só que teve um ali que enterrou o talento. Quando o Senhor chega para cobrar, ele recebe que recebeu 5, e ele fala: servo bom e fiel, foi fiel no pouco, vai ser colocado sobre o muito. Aí ele recebe de 2 talentos. Quando ele chega no de 1 talento, o que ele fala? Cadê a multiplicação?
Cadê a unção que eu te dei? Cadê os frutos que eu liberei sobre a sua vida? E aí, quando você ouve a desculpa do que recebeu um talento, você descobre que esse cara ouviu muitas vozes e impediu ele de multiplicar aquilo que Deus tinha dado na mão dele. Primeira coisa que ele fala, ele diz o seguinte: ah, Senhor, eu tive medo. Por que ele teve medo? Porque o Senhor é um Senhor severo, que colhe onde não plantou, que faz e a coisa acontece. Eu fiquei com medo e falei, é melhor não fazer. E aí o Senhor pergunta, mas por que você, sabendo disso, por que você pelo menos, entregou para o banco e você recebia com juros, e aí você sabe o restante? Mas deixa eu te fazer uma pergunta, quem disse que o Senhor era um Senhor severo? Aonde está escrito nessa passagem que o Senhor era um Senhor severo? Então presta atenção, aquele que recebeu um talento, só enterrou, porque presumiu que o Senhor era um Senhor severo. Agora ele presumiu por quê? A Bíblia não fala, mas você pode ter certeza, há muitas vozes que falam aos nossos ouvidos, e você presume muita coisa por causa disso. É a mesma coisa, seu líder vira para você e fala, irmão, precisamos conversar. Acabou o seu dia. Por que acabou o seu dia? Você vai começar a achar o que você fez. Porque você está presumindo que o seu líder é ruim, que ele quer te corrigir. Você sabe que é um sem vergonha. Mas nem sempre é bronca, às vezes ele só quer ter um tempo com você. Mas é engraçado quando o pastor liga e fala, irmão, está tudo bem, eu precisava conversar com você. Aí você começa, mas será que alguém falou? O que eu fiz? Aí conversa com a esposa tal. Aí ele começa a presumir. Ele fala assim, já sei. A gente não fez célula ontem, né? Ai, meu Deus, sabia que o pastor ia ficar sabendo, meu Deus do céu. A gente não fez célula ontem e tal. Olha lá, mas tá vendo, eu falei para você que era para a gente fazer célula. A esposa, mas você que, agora a culpa é minha, isso aqui lá, mas você que quis ir fazer compra e tal. É isso aqui. Na hora que o pastor chega, ele fala, tá aqui, foi a mulher que o Senhor me deste. Aí o pastor chega com um bolo, um café, e fala, eu só queria tomar um café com você. Mas já que você tocou no assunto, o que aconteceu? Presume, aí vive uma vida desgraçada, fora da graça. Por quê? Porque presume, porque fica ouvindo besteira. E é incrível que há muita gente que ouve palavra todo domingo, que lê a Bíblia, ouve o líder, ouve o discipulador, ouve até os Barnabés da vida. Mas o diabo fala uma vez, ele acata. Uma vez. O diabo fala uma vez, aí ele pega aquilo como verdade e vive uma vida com o freio de mão puxado. Então eu quero te falar, meu irmão, essa é uma noite de você destravar a sua vida. Destravar. Porque é tempo de você colher tudo que Deus vai te dar. Não deixa nada. Não deixe nada. Eu quero falar a respeito de um homem, eu quero usar esse homem como exemplo na Bíblia, de alguém que tinha todas as coisas para desfrutar de algo poderoso. O nome desse cara é Saul. Saul foi um rei, Saul foi rei escolhido por Deus. A Bíblia conta que havia 400 anos que Deus não falava com o povo. Depois desses 400 anos que Deus não falava com o povo, Deus levanta um profeta, esse profeta foi Samuel. E aí o povo começa a perceber as outras nações, todas as nações tinham um rei, e aí o povo pede um rei, aí Deus então fala para Samuel, ache alguém capaz, alguém que tem as qualificações, alguém que tem chamado, alguém que é bom naquilo que faz, e aí Saul é encontrado. Saul, ele é colocado como rei de Israel.
Aleluia. Irmão, estou devagar em jejum, viu? Nossa. Os 7 quilos que o pastor Elner perdeu, eu já achei 2. Quando eu era radical livre, irmãos, era apaixonado por Deus. Já fiz 21 dias na água. Agora eu fui comprar um caldo, eu falei, irmã, raspa o fundo. Pega do fundo, que o fundo sempre fica uma crostinha, você consegue dar uma mastigada. Não tem medo. Porque você sabe que a gente vai perdendo o pique. Mas amém. Estou inteiro ainda. Saul tinha tudo. Tudo para ser um rei. Deus levanta ele como rei. Ele começa a liderar a nação. Mas Saul, por causa de vozes que ele decidiu ouvir, ele perdeu o rumo. Primeiro versículo que eu quero ler com você está lá em 1 Samuel, no capítulo 13, verso 11. Capítulo 13, verso 11. 1 Samuel 13, 11. Volta aí no verso 10. 9. 8. Isso. Samuel tinha dado uma ordem, antes de eles irem para o exército contra os filisteus. Samuel falou, espera 7 dias, que em 7 dias eu vou voltar, nós vamos sacrificar o Senhor, e aí então, a gente vai para a guerra. Olha o que aconteceu, esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel, não vindo porém Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Para aí, pode esperar aí, só um minutinho. Por que você desiste da data de multiplicação quando as pessoas começam a dispersar de sua célula? Deus não falou com você? Eu vejo muita gente falando, Deus falou comigo que vão multiplicar nesse dia. Aí dá 3 meses antes da multiplicação, o povo dá uma dispersada, e o povo vai passear um pouquinho, e aí demora para voltar, e aí o líder começa a ficar desesperado, o que ele faz? Não, vamos adiar a data da multiplicação, está muito em cima, vamos pôr um pouco mais para frente. Mas e o que Deus falou? Não, Deus não sabe, a célula de Deus não deu certo? Ele fala, não, a célula de Deus não deu tão certo assim, parece que Deus não sabe muito bem das coisas, então vamos mudar. Presta atenção, não ande pelas vozes das circunstâncias na sua vida. E aí olha o que continua acontecendo, pode passar o próximo. Então Saul, é isso mesmo, então disse Saul, trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal acabou ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel, Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então Samuel perguntou, o que fizeste? Respondeu Saul, vendo que o povo se ia espalhando aqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo, presta atenção, Saul disse com ele mesmo, Saul começou a ouvir vozes dentro da cabeça dele, ele disse comigo mesmo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto. Presta atenção, Deus te dá uma palavra, mas quando você toma decisões forçado pelas circunstâncias, é a mesma coisa de você puxar o freio de mão no meio da rodovia a 120 por hora.
Deus, Ele está fazendo as coisas na sua vida, mas porque as circunstâncias começam a falar o contrário, você começa a achar melhor. Presta atenção, toma muito cuidado com o que você acha melhor, porque às vezes o melhor não é o que Deus quer. Tem um livro que eu li há alguns anos atrás, do John Bevere, ele fala, o nome do livro é Do Bem ou de Deus? Porque o do bem também pode ser do diabo. Porque na verdade as pessoas deduzem, não, porque aquilo que é do bem é de Deus, aquilo que é do mal é do diabo. Não, a árvore era do conhecimento do bem e do mal. Ou é o bem e o mal, ou é Cristo. Então se Cristo te der alguma direção, fica com Cristo, não fica com aquilo que é bom não. Fica com aquilo que Cristo falou para você, não fica com aquilo que você acha que é melhor. Amém, irmãos? Estou vendo que você está desanimado. Espero que seja fome. Mas que o Espírito Santo esteja falando com você. Essa noite é noite de você fechar os seus ouvidos para as pressões e pelas circunstâncias. Sabe por quê? Porque as circunstâncias vão piorar o cenário. Eu quero te falar já no começo do ano. As circunstâncias vão piorar. Sabe por quê? Porque o diabo não é burro. Ele pode ser o que for, mas burro ele não é. Se ele sabe que você tem propósito e que você tem chamado, ele vai fazer de tudo para impedir você de conquistá-lo. Ele vai fazer de tudo. Então fique atento. Tem muita gente que ficou em casa porque essa chuva está muito forte. O diabo vai começar a usar coisas que são normais para fazer com que você acredite. Tem gente que fala, não vou porque eu estou com um pouco de dor. É só vir que a gente impõe as mãos e cura na hora. Eu nunca vi ninguém falar, eu vou esperar a dor passar para depois ir no médico. Quando o aleijado estava descendo pelo telhado ali, o aleijado não falou para Jesus, calma aí Jesus, eu estou fazendo fisioterapia, e aí eu vou ver se dá certo, tal, e daqui a pouco eu começo a andar direitinho, daqui a pouco aí o Senhor ora só para completar o que o remédio começou. Não, diabo vai começar a usar coisas normais, as circunstâncias usa coisas comuns para tentar impedir o propósito que Deus tem para você. E aí Saul foi alguém que foi paralisado por isso. E aí tem um outro momento que Saul também foi paralisado, está lá no capítulo 15, no verso 7. Saul começa a degringolar a vida dele, por causa de vozes. Ele ouviu a voz das circunstâncias, ele começou a observar as coisas. Pastor Elner acabou de falar, muita gente que fica com os olhos abertos só vê problema. Então feche os seus olhos e comece a ver o que Deus vê. Feche os seus olhos e veja o que Deus vê, não o que as circunstâncias te mostram. Lá em 1 Samuel capítulo 15, lá no verso 7, olha só, outra voz que Saul ouviu. E aí Saul está numa guerra, a ordem era para que ele matasse todos e tudo que o inimigo tinha. E aí olha o que acontece, então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os carneiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível ele destruiu. Presta atenção no que aconteceu aqui. A ordem era, mata tudo, mata todo mundo, mata todos os gados, tudo que é do inimigo você destrói. Saul ele chega, e aí o rei implora, o rei oferece ficar como escravo. Não me mata, eu juro que eu vou te servir como escravo para o resto da sua vida. E aí Saul começa a pensar nas possibilidades boas, ele fala, isso aqui é uma grande oportunidade. Imagina, nós vamos ter um rei aqui como escravo. E aí tem vários gados bons e aquilo tudo que era bom, ele fala,
nós podemos fazer isso aqui, levar lá para Israel, a gente faz sacrifício para o Senhor, é uma boa ideia, é verdade, é legal. Então ele deixou vivo todos os gados, deixou vivo o rei, e ele chega diante de Deus, diante de Samuel ali. E aí eu quero te falar uma coisa, Saul começou a ouvir as vozes das oportunidades que o mundo vai te dar. Eu lembro que quando eu era adolescente, irmãos, eu passei um problema financeiro assim muito grande na minha casa, muito. Momento assim onde minha mãe estava com uma depressão muito forte. Eu tinha acabado de ser demitido do emprego. Minha mãe com depressão, todo mundo em casa desempregado. Aí começou os cortes. Cortaram a luz, mas sem luz dá para viver. Cortaram a água, eu de boa sem banho. Sei você, eu tenho sangue europeu, desculpa. Aí, vizinho cozinhava pra gente porque acabou o gás. Aí as coisas foi piorando. Aí um mercado naquela época, os adolescentes eram contratados, o primeiro emprego era empacotador. Um mercado grande lá, perto da minha casa, ligou e falou, olha, a gente já pegou o seu currículo, eu já tinha entregado o currículo para todo mundo. Eles achamos o seu currículo e a gente quer início imediato, tal, salário tudo. Que maravilha, nós vamos sair da pobreza. De segunda a segunda. Eu teria que deixar a célula, deixar o culto, deixar a igreja, deixar tudo. Eu fui conversar com o meu líder na época era o pastor Rubens, ele virou para mim e falou, olha, eu não sei o que te falar porque eu nunca passei por isso. Mas ele me falou uma coisa, se você serve a Deus, Deus é quem vai te honrar. Na hora eu liguei lá no mercado e falei, não quero não. Minha mãe nem sabia, dá bem. Falei depois. Eu recusei, com a necessidade que nós estávamos. Eu ia para a célula feliz e sorridente, com grandes necessidades. Eu ia a pé, morava na Aricanduva, eu já fui a pé para a célula, eu liderava lá na cidade de Tiradentes. Sem banho. Foi pouco tempo. Mas o dia que eu recusei o trabalho, eu falei, eu não quero, eu não vou trocar o Senhor pelo dinheiro. Irmãos, foi como se fosse uma prova. Deus, é como se o anjo batesse o carimbo e falou, aprovado. Minha mãe curou depressão, arrumou emprego, meu padrasto arrumou emprego, meu irmão arrumou emprego, vários lugares me ligaram para eu trabalhar. Do nada, parece que foi um sonho. No outro dia estava tudo normal. Naquele dia eu entendi. O mundo tem muitas oportunidades, mas bem-aventurado é aquele que tem a palavra de Deus. Meu irmão, eu vou te falar, Deus abre portas, mas o diabo também vai abrir muitas portas para você. Mas se você tem uma palavra de Deus, siga essa palavra. Nunca troque a palavra de Deus por qualquer outra oportunidade. Tem pessoas que ficam pulando de célula em célula, esperando uma oportunidade de crescimento. A célula do Clodoaldo é ruim, vou para a célula do Denis. A célula do Denis é ruim, vou para a célula do Ed. Você já parou para pensar que você é o ruim? Muda a visão, pensa o seguinte, a célula do Clodoaldo é ruim, eu vou estragar a célula do Denis também. Começa a pensar assim, você vai desistir de mudar. Já estraguei a célula do Denis, vou estragar a do Ed. Estraguei a do Ed, vou estragar a do Romo. Começa a pensar assim, daqui a pouco você vai parar e falar, é verdade, né? Eu estou estragando muita célula. É melhor eu parar, ficar na onde eu estou e crescer, edificar, frutificar, formar raiz e avançar, porque essa é a palavra que Deus me deu, eu vou crescer aqui onde eu estou.
Mas não, ele fica procurando os bois gordos. Fica procurando onde é que está o rei bom. Eu quero te falar, faça aquilo que Deus mandar você fazer. Depois que Saul fez isso, Samuel virou para Saul e falou: você agiu como tolo, tendo desobedecido a Deus. Você agiu como tolo. E por último, a última voz que Samuel ouviu. Eu estou terminando. O pessoal do louvor quiser subir, pode subir. Samuel ouviu, está lá no capítulo 18, no verso 5. Sabe, as coisas deram tão errados, tudo dava errado na vida de Saul. Tudo dava errado. Porque em tudo ele tinha uma visão natural. Em tudo ele enxergava com os olhos naturais. Em tudo ele colocava a mão dele para tentar extrair resultados. E aí a vida de Saul se tornou uma vida pesada. A vida de Saul se tornou uma vida frustrante. Irmãos, eu vou te falar, é muito frustrante você viver só em derrota. É muito ruim. É muito ruim. Só que Saul, lá no capítulo 15, verso 7, olha o que acontece com Saul. Pode colocar para mim, por favor. Capítulo 15, no verso 7. É isso mesmo? Esse eu acabei de ler. Perdão, 18, 5. 18, 5, perdão. Capítulo 18, verso 5. Olha o que aconteceu. Saul, então, encontra Davi. Davi mata o gigante. Davi se torna alguém que vai morar com Saul. Davi começa a ter êxito. Saul vê o êxito de Davi, mas olha o que acontece. Saía Davi aonde quer que Saul enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército. Olha o que aconteceu. Saul que colocou Davi sobre tropas. E aí olha o que ele diz. Colocou sobre tropas do seu exército, e era ele bem visto, bem quisto. É que eu não conheço bem quisto, achei que estava escrito errado. De todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Presta atenção, em outras versões fala os conselheiros de Saul. Todo o povo aprovava Davi. Mas presta atenção numa coisa. Saul era alguém que sempre puxava o freio de mão naquilo que Deus tinha na vida dele. E quando alguém que sempre tenta pôr a mão, sempre se frustra, sempre puxa o freio de mão, quando Deus está te levando, ele começa a se incomodar com o êxito de outras pessoas. E aí olha o que acontece. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. E as mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E olha o que acontece. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhes desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta senão o reino? Mal ele sabia que o reino era a próxima coisa que ia ser dado a Davi. Mas presta atenção, eu quero te alertar a uma coisa. O maior problema, e a coisa que mais desacelera, no ano da aceleração, quanto mais rápido você tiver, pior é o acidente quando você puxa o freio de mão. E o pior freio de mão que você poderia puxar na sua vida, é você se incomodar com o crescimento de outras pessoas. Quando você não consegue olhar para as suas falhas, quando você não consegue admitir
que o seu crescimento, ele é extremamente responsabilidade sua, e você vê outras pessoas, e você começa a arrumar uma série de desculpas para dar, para justificar a sua derrota, eu quero te falar que isso daí é um freio de mão gravíssimo. Isso pode destruir a vida de muitas pessoas. Saul, ele estava crescendo, ele era o rei, e aí uma série de coisas ele começa a ouvir, ele dá ouvido para as circunstâncias. E porque ele deu ouvido para as circunstâncias, ele começa a tomar decisões erradas. E aí daqui a pouco, ele, de tanto tomar decisões erradas, ele percebe que agora o mundo é dos espertos, ele precisa achar oportunidades. Ele começou a dar ouvido para as vozes das oportunidades. A porta que abrir, a melhor porta eu vou entrar. A porta mais confortável eu vou tomar. A porta mais tranquila, a que me der mais dinheiro, a que me der mais prazer, essa eu vou entrar. E aí por causa disso, ele nunca conseguiu cumprir o propósito de Deus, que é ser um rei exitoso. E aí quando Deus levanta outro que faz a vontade dele, ele se tornou alguém amargurado. Ele se tornou alguém crítico. O pastor Elner falou aqui que tem pessoas que não conseguem seguir uma direção sem questionar. E o questionamento, até certo ponto, ele é até necessário, de acordo com a palavra, como ele disse. Mas alguns não se levantam para questionar, se levantam para criticar. E aí ele vem com um discurso que o mundo tem: eu estou fazendo uma crítica construtiva. Deixa eu te falar uma coisa, toda crítica é para destruir. Não, mas essa crítica é para ele melhorar. Não existe críticas para melhorar, existe discipulado para melhorar. É muito fácil. Eu vejo alguns irmãos que chegaram assim tão rápido, vieram ontem do encontro. Cara, devorador. Ele vai, ele prospera, ele cresce, ele avança, ele multiplica. É uma célula, é duas, é três, é quatro, é cinco. Aí a pessoa fica espantada. Aí aquele que está travado há anos, ele olha e fala: também? Até brinquei, né? O Alexandre foi levantado discipulador porque é amigo do pastor. Porque se chama Alexandre. Se eu me chamasse Alexandre também, não me levantou porque eu não me chamo Alexandre, que se eu chamasse Alexandre seria o pastor já também. Para. Admite, filho. Você é responsável pelas suas derrotas. Não fica achando culpados. Mas eu quero te alertar a uma coisa. A Bíblia nos chamou para sermos reis e sacerdotes do Deus Altíssimo. Amanhã você vai receber fogo dos céus aqui. O pastor Alexandre vai pregar de manhã. Não falte, que até agora nós estamos firmando estacas, mas amanhã o fogo vai vir sobre você. Mas vai ter gente que não consegue receber nenhum fogo. Sabe por quê? Porque um dos principais trabalhos do sacerdote era manter a chama acesa do tabernáculo. Todo dia de manhã, o fogo não poderia apagar, nunca. Ele acordava de manhã, e ele tinha que colocar a lenha e fazer o fogo manter-se aceso todo o tempo. Mas uma coisa essencial que o sacerdote tinha que fazer, senão o fogo não permanecia aceso, era tirar as cinzas. Qualquer churrasqueiro sabe aqui, se deixar a churrasqueira cheia de cinzas, vai dificultar a brasa mantendo acesa. Vai dificultar. Então constantemente quando você está fazendo um churrasco, você tira a cinza, você separa, a brasa tem que estar sem cinza. E o trabalho que o sacerdote tinha que fazer era tirar as cinzas.
para a chama manter acesa. E eu quero te falar uma coisa, meu irmão. Essa noite é noite de você tirar cinzas antes de o fogo vir sobre sua vida. Muitas pessoas recebem o fogo de Deus, mas esse fogo não é sustentado por nada. Ele cai, ele rola, ele baba, depois do fogo ele sai transformado. Mas só aparência, nada muda na vida dele. A célula não cresce, as coisas não rompem, a vida não avança, o casamento não vai, os filhos rebeldes, ele não tem respeito de ninguém, ninguém respeita ele, ninguém reconhece. Ele chega na célula e precisa falar que ele é o líder para o povo obedecer, senão o povo não consegue seguir. Sabe por quê? Porque o fogo não consegue sustentar na vida dele, porque ele tem deixado acumular muitas cinzas no coração. E sabe o que é tirar cinzas? Tirar cinzas é você tirar tudo aquilo que te trava, tudo aquilo que te magoa, tudo aquilo que te chateia, tudo aquilo que impede você de crescer. Uma vez ouvi alguém dizendo o seguinte: eu estava no apelo para receber oração, quando eu vi aquele irmão, aquele discipulador, quando ele pôs a mão na minha cabeça, meu coração fechou. Agora eu quero que você imagine os bastidores, como que deve estar acontecendo no reino dos céus. Está aqui o Gustavo, ele está extremamente chateado com o pastor Alexandre. Aí o Gustavo, normal. Aí o Gustavo vem receber o apelo aqui, não, eu vou, pastor Elner prega sobre prosperidade, que é uma bênção, todo mundo que ouve o pastor Elner fica rico. Aí o pastor Alexandre fala, eu vou orar pelo Gustavo. Quando ele vai, põe a mão na cabeça do Gustavo, estou chateado com o pastor Alexandre. Não, fechei o coração, não recebeu. Mal ele sabe que no mundo do Espírito, Deus disse, está lá o Senhor na reunião com os anjos, fala, olha, hoje é o dia de eu prosperar o Gustavo como nunca antes. Aí os anciãos, aleluia, amém, isso aí, vamos liberar. Aí Deus fala, a única coisa que precisa acontecer agora, alguém tem que impor as mãos sobre a cabeça do Gustavo. Assim que imporem as mãos, ele vai receber toda a prosperidade que eu tenho. Quem está disponível? Aí o anjo vira e fala, tem alguém aqui chamado Alexandre Almeida, ele está disponível, não tem ninguém ali para ele orar, e ele pode pôr. Aí Deus fala, tudo bem, então manda o pastor Alexandre pôr a mão sobre a cabeça, ele vai receber. Daqui a pouco retorna, igual cheque sem fundo. Volta toda a prosperidade para o céu e fala, Deus, não deu certo. Mas por que não deu certo? O coração do Gustavo está fechado. Ó. Já puxou o freio de mão? Você está aqui, ó. Acabou sua vida. Sabe qual foi o fim de Saul? O cara não aceitou nem ser morto pelos inimigos. De tão grande que era o orgulho dele, ele falou, antes dos inimigos chegarem para me matar, eu vou me matar. Se lançou em cima da espada. Tão grande. E eu vejo tantos irmãos se matando com a espada que Deus deu na sua mão para matar as coisas que o diabo faz. Tem tantos irmãos com potencial, com a espada na mão, mas orgulho, a cinza acumulou tanto no coração que ele prefere do que desfrutar do ano da aceleração. Ele não consegue romper. Queria convidar você a ficar de pé. Deixa eu contar uma coisa para os irmãos. Eu tenho muito encargo de falar a respeito disso. E uma boa parte das pessoas fala, Cristian, mas é porque você é muito resolvido. Não, não é porque eu sou muito resolvido, não. É porque eu tive muito que me resolver. Eu sei
o preço que você paga quando você paralisa na vida. Mas graças a Deus o Senhor me deu revelação muito rápido. Eu não fiquei muito tempo. Quando eu entrei no seminário, na turma especial, o pessoal brincava, é seminário ou cemitério? Seminário ou cemitério? Eu ficava pensando, por que cemitério? Oxi. Primeira aula eu pensei, entendi. Tinha um irmão lá, um seminarista com a barba desse tamanho. Conferência. Pastor Washington, da Rota, virou e falou, todo mundo, conferência, cabelo raspado, barba feita. Aí o irmão falou, pastor, minha barba é propósito. Ele falou, raspa, se Deus perguntar, fala que eu que mandei. Falei, eita! Falei, sai pra lá, mano. Aí vai eu cortar o cabelo. Irmãos, eu tenho espelho em casa, eu sei que eu sou muito feio. Careca, solteiro. Aí vai eu lá, né? Raspei, contrariadíssimo. Um dia eu cheguei para o pastor Washington, eu falei, pastor, quero te pedir perdão, porque eu fiquei muito contrariado quando o Senhor mandou raspar o cabelo. Aí ele virou para mim e ele falou, mas você raspou? Eu falei, eu raspei. Ele falou, então tá bom. Eu falei, aleluia. Estamos de bem? Ele falou, estamos de bem. Pastor, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que o senhor pediu para cortar o cabelo? Sabe o que ele falou para mim? Ele, por nada, não tem motivo assim não. Ah, tá. Eu falei, então por que o senhor pediu para cortar se não tem motivo? Ele virou e falou, olha, vocês estão sendo treinados para ser pastor. Se um cabelo impedir vocês de cumprir o propósito, o que é o diabo então? O que é uma condição financeira? Vocês não têm noção do que vocês vão enfrentar. O que é um líder ruim? Se só o cabelo te incomoda. Igual o pastor Elner falou, o cara é tão assim na aparência, não dá para faltar na academia, irmão. Se eu estiver indo na academia, você me chamar, eu nem continuo indo. Eu nem vou já esperando alguém me chamar. Mas eu quero te falar uma coisa, meu irmão. É tempo de nós tirarmos as cinzas do coração. Porque quando você tirar a cinza, o fogo vai vir sobre a sua vida. E quando o fogo vir, vai ser como a sarça no deserto. O fogo não consumirá a sarça. O fogo não vai consumir. E você vai conseguir fazer as coisas debaixo do poder de Deus. Você vai conseguir crescer, você vai conseguir avançar, as coisas vão fluir, você vai multiplicar a sua célula. Mas é necessário você resolver a sua vida com Deus. Eu quero fazer um apelo. O apelo que eu quero fazer é para aqueles que muitas vezes sabotam o propósito de Deus na sua vida. Existem vários freios que você tem puxado. Inúmeros freios. Há muitos freios que eu já puxei. Mas essa noite é noite de você deixar o Senhor acelerar os resultados na sua vida. É noite de você permitir Deus te prosperar quando você nunca prosperou antes. É noite de você deixar Deus abrir as portas certas. É noite de você deixar Deus fazer coisas sobrenaturais na sua vida. Então somente não põe a mão aonde Deus já está fazendo. Se você tem puxado esses freios, eu quero te convidar aqui a vir aqui à frente. E você vai agora soltar. Solte esses freios. Solte esses freios. Solte. Deixa o Espírito te conduzir. Solte os freios da frustração.
Solte os freios da justiça própria.